Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 2. Estamos na terceira semana do mês de agosto, estamos também na 16ª semana de atividades remotas e para essa primeira aula da nossa disciplina, aula 1, estamos também trabalhando o módulo 3, hoje quinta-feira, dia 20/8, iremos fazer a correção da atividade da página 143, que envolve o assunto proporção, que estudamos na aula passada. Além disso, nós iremos abordar nessa videoaula o conteúdo de grandezas proporcionais, beleza? Já na sexta-feira, na nossa segunda aula, nós iremos resolver as questões que estão indicadas na agenda. Pessoal, na atividade, são apenas duas questões na página 143. A primeira questão pede para ligar uma razão da linha de cima a outra razão proporcional da linha de baixo. Não é isso? Nós iremos associar as razões proporcionais. Não é isso? Então, gente, nós sabemos que duas razões elas são proporcionais quando elas são iguais, não é isso? Então, simplificando, a gente consegue encontrar quais são essas razões proporcionais. Na primeira razão, nós temos 32/24, certo? Se dividirmos essa fração, se simplificarmos por 8, a gente vai encontrar 4/3, certo? O segredo aí consiste em você simplificar ou então você fazer a multiplicação, né? Numerador com denominador. A razão 12/36, ela é proporcional à razão 33/99, certo? No terceiro caso, nós temos o número decimal, logo a gente pode saber aí, dá para associar que a outra razão também vai ter um número decimal, não é isso? Então, 4,5/12. 1/5, ela é proporcional à razão 9/45. E por fim, temos 6/15, que é proporcional a 4/10, 4 décimos, certo? Então, essa é a sequência correta que vocês devem conferir com as respostas de vocês. Ainda nessa página, para finalizar, temos a questão 2, que tem 2 itens, né? A questão 2, em seu enunciado, tem: em cada item, leia as informações e faça o que se pede. No item A, Fernanda pagou R$ 84 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou 210 pela compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantia que ela pagou. Então, a gente vai escrever uma razão para cada papelaria, né, que mostre, né, a compra dos cadernos em relação a quantia que ela gastou, né, que ela pagou pela compra desses cadernos. Depois, a gente vai verificar se elas formam uma proporção. Então, vamos lá. Na papelaria A, temos o seguinte, né, ela gastou R$ 84 por 2 cadernos. Então, o preço, a quantidade de cadernos foram 2 e o preço foi 84. Então, temos a razão 2/84. Pessoal, a gente pode simplificar essa fração por 2. Assim, a gente vai obter 1/42, certo? Já na papelaria B, ela comprou 5 cadernos e pagou R$ 210. Então, temos a razão 5/210. A gente pode simplificar por 5. 5 dividido para 5, 1. 210 dividido para 5, 42. Como essas duas razões elas são iguais, né? Então, nós sabemos que elas formam uma
proporção, elas são proporcionais. Sempre que as razões são iguais, elas são proporcionais. Em seguida, nós temos o item B, que diz: Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, a gente vai obter a razão que representa a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Depois a gente vai verificar se as razões que nós escrevemos formam uma proporção. Então, nas 2 primeiras horas, nós temos a razão 2 para 80. A gente pode simplificar por 2, que dá 1 para 40, não é isso? Nas 3 horas seguintes, temos a razão 3 para 110. Não dá para simplificar, então para aí. Como nós podemos perceber que essas 2 razões são diferentes, então elas não formam uma proporção, certo? Razões diferentes não formam uma proporção. Pessoal, essa foi a correção das questões da página 143. Na página 144, nós iremos trabalhar o conteúdo grandezas proporcionais, tá bem? Então, o que eu quero que vocês compreendam? Nós sabemos que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como tempo, distância, massa, e proporcional quer dizer que são razões iguais, não é isso? Mas hoje nós vamos ver que as grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu até aconselho que vocês façam essa anotação no caderno de vocês. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando elas variam na mesma razão, né? E a gente vai ver um exemplo que melhor explica isso. No exemplo, nós temos o seguinte: o tempo de voo e a distância percorrida por um avião. Vamos analisar a tabela. Primeiro, quando ele faz um percurso de 450 quilômetros, ele gasta 1 hora. Quando ele faz um percurso de 900 quilômetros, ele gasta 2 horas. E quando ele percorre, ele voa uma distância de 1.350 quilômetros, ele gasta 3 horas. Vejam, quanto mais longe ele voa, quanto maior a distância que ele voa, quanto maior a distância entre as cidades, mais tempo ele vai gastar, não é isso? Por exemplo, se o avião ele voa de Fortaleza até São Paulo, ele gasta um determinado tempo. Agora, se ele vai de Fortaleza até um outro estado mais longe, ele vai gastar mais tempo. Então, quanto maior a distância, mais tempo vai ser gasto. Vejam, como as 2 grandezas elas variam na mesma razão, então elas são diretamente proporcionais, certo? E elas são inversamente proporcionais quando elas variam na razão inversa. Por exemplo, a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem. Vamos aqui rever essa situação. Nós sabemos que inversamente proporcional elas vão variar na razão inversa e temos como exemplo a velocidade do automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem. Vejam, quando ele está fazendo 30 km por hora, ele gasta 6 horas para fazer o percurso. Quando ele aumenta a velocidade para 60 km por hora, quando ele está mais rápido, esse tempo diminui. Podemos pensar no seguinte, analisar na nossa realidade. Quanto mais rápido esse carro está indo, menor vai ser o tempo para ele chegar no destino que ele quer, não é? Por exemplo, se ele vai de Cascavel a Pindoretama, certo? Se ele vai com apenas 60 km por hora, ele vai gastar um certo tempo. Agora, se a pessoa aumenta a velocidade, ela vai chegar mais rápido, então ela vai gastar menos tempo. Então, vejam,
Se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Como são duas grandezas que variam em razão diferente, razão inversa, então elas são inversamente proporcional, né? Quanto mais rápido, menos tempo. Então é inversamente proporcional. Diretamente proporcional, nós vimos o caso do avião. Quanto mais longe é o destino, mais tempo vai ser gasto, né? Então as duas grandezas aumentam juntas. Então elas são diretamente. Nesse segundo exemplo, nós temos que se aumentar a velocidade, o tempo para terminar aquele percurso é menor. Então são inversamente proporcionais, certo, pessoal? Bom, o nosso conteúdo é basicamente isso, certo? Eu agradeço demais a atenção de todos. Na próxima aula, a gente vai estar estudando, né? Aprofundando mais o nosso conhecimento em relação às proporções, certo? Hoje nós temos o nosso plantão de Tira Dúvidas, que começa a partir das 13h30, né, onde a gente vai poder estar dialogando sobre as principais dúvidas acumuladas nos conteúdos da semana. Lembrando que a atividade que vocês irão fazer somente amanhã, que vai ser postada, a gente vai corrigir só na outra semana, após a semana do Dia do Estudante, né, que essa semana que vem ela é totalmente dedicada para atividades referentes ao Dia do Estudante. E a nossa atividade, como eu falei antes, é um quiz sobre os cuidados com a pandemia, que a gente vai estar orientando e vendo as questões lá no Google Meet, e vocês irão registrar as respostas de vocês no Google Classroom, tá bem? Então, pessoal, qualquer dúvida, me procurem. A gente tem um grupo da turma para tirar essas dúvidas, para socializar. Além disso, nós temos os nossos plantões, como hoje, daqui a pouco nós estaremos online, né? E também temos o nosso contato individual, certo? Então, qualquer coisa, estou à inteira disposição. Agradeço muito a atenção de todos e que vocês tenham uma excelente tarde. Aqui fica o meu muito obrigado e até a próxima.